Olá, seja muito bem-vindo ao programa Impressões de hoje, recebendo nesta edição a deputada estadual Camila Toscano. Ela que foi eleita para o primeiro mandato no ano de 2014 e reeleita para as segundas e terceiras legislaturas em 2018 e 2022. Atualmente é vice-presidente do PSDB estadual, advogada por formação, tem base política no Brejo Paraibano. Isso e muito mais, vamos saber a partir de agora. Deputada Camila, seja muito bem-vinda ao Impressões de hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Um histórico lindo na política paraibana, uma mulher que representa muito bem a força da mulher paraibana. E esse histórico se iniciou de que forma, deputada? Eu tenho uma história na política vinda dos meus pais. Meu pai foi prefeito de Guarabira quando eu tinha 2 anos. E desde então ele se manteve na política. O pai foi prefeito de Guarabira, depois foi deputada estadual nesta casa por 5 legislaturas. Voltou a ser prefeito de Guarabira e veio falecer como prefeito. E nesse meio termo, minha mãe foi também prefeita de Guarabira e foi também deputada estadual. Então, desde que eu nasci, eu tinha 2 anos, como meu pai foi prefeito, eu estou envolvida na política, necessariamente. Mesmo que no começo, involuntariamente, por ser filha deles, por estar sempre presente nos eventos, sempre participando com eles, sempre vendo, né, o trabalho que eles faziam, sobretudo na cidade de Guarabira, na região do Brejo. Então, eu sempre tive com a política dentro da minha vida. Então, ela começou, sem dúvida nenhuma, pela influência dos meus pais, que eu passei a vida inteira, como eu disse aqui, vendo o trabalho deles, vendo o que eles faziam por Guarabira, o que eles faziam pela região. Como eu era muito pequena, eu estava sempre com manhinha, sempre do lado de Dona Léa, né, ali sendo levada, participando ali dos eventos, sobretudo na época da cidade de Guarabira, das creches, na época das escolas, eu era muito pequena. Então, ela vem de família, sem dúvida nenhuma, ela vem da influência dos meus pais. Muito jovem ainda, mas foi eleita para o primeiro mandato ainda mais jovem, né? Como é que foi essa experiência, mesmo tendo esse histórico político em casa desde muito pequena? É muito diferente, porque por mais que eu tenha participado sempre a vida toda com eles ali na campanha, mas eu sempre fui muito de bastidores. Eu nunca pensei na minha vida que eu chegaria onde estou, que eu chegaria a ser deputada estadual. Para mim, eu ficaria sempre como acompanhante deles. Eu ia muito, eu gostava, sempre gostei muito de participar de campanha, mas nunca de frente, nunca pegando o microfone, nunca falando, nunca discutindo. Eu sempre fiz nos bastidores mesmo, com a juventude, com eles. E acabou que em 2014, por questões partidárias, minha mãe não foi para a reeleição. E meu pai disse, ó, a candidata do Brejo tem que ser você, a gente precisa que você seja a candidata da nossa região, porque a nossa região necessita de uma representação na Assembleia. É muito importante essa representação do Brejo Paraibano aqui na Casa de Deputados Pessoa. E acabou que eu fui candidata em 2014. Né? Na época, como você disse, eu era bem nova. Né? Também não era tão nova, mas eu tinha 34 anos. E entrei aqui na Assembleia, de fato, na Casa. Eu ganhei meu primeiro mandato, né, em 2014, comecei em 2015, mas de fato eu era muito, muito jovem e muito inexperiente com relação à Assembleia, com relação ao funcionamento dessa casa, com relação a tudo que acontecia, como você podia, como o deputado trabalhava. Muito embora meu pai tivesse tido 5 mandatos, minha mãe tivesse 1 mandato, mas a partir do momento que eu ganhei a eleição, meu pai meio que disse, agora você faça com as suas próprias pernas. E aí eu tive que, a partir de 14, começar a aprender, na verdade de 15, que é quando a gente assumiu, a aprender o funcionamento de toda essa Assembleia Legislativa, do que o deputado podia, do que a deputada podia, qual a real intenção do meu mandato, o que eu precisava fazer, o que eu precisava representar, quais as posturas, os posicionamentos que eu teria que ter. Deputada de oposição, que é sempre muito mais difícil, num parlamento onde você é sempre minoria, e você vai, agora entendo, né, que você vai sempre, uma ou outra vez você vence, mas na maioria das vezes você não vence. Então, eu comecei muito jovem, muito inexperiente. Hoje eu enxergo isso. A Camila de hoje enxerga a Camila de 9 anos atrás de forma completamente diferente. Até já participei desse programa no começo do meu mandato. Se você assistir, você vai ver a diferença, não só de postura, mas a diferença de entendimento naquilo que faço. E amadureceu na política, sendo deputada estadual, naquela conjuntura em 2014, representando a juventude da Rainha do Brejo, não só de Guarabira, mas eu acredito que toda a região se viu ali espelhada na senhora. Exato. Como eu disse, quando eu entrei aqui, eu tive consciência da minha responsabilidade. Não só de representar a região do Brejo, mas sobretudo a mulher paraibana. A gente tem muito pouca mulher na Assembleia, a gente tem muito pouca mulher na política.
E eu desde o começo botei na cabeça que se eu não tivesse uma representação bacana, eu ia estar desperdiçando um lugar de voz, um espaço para a mulher paraibana. Como hoje, por exemplo, nós somos 6, mas nós éramos 5 no começo, quando eu ganhei, de 36. Nós temos 31 deputados e só 5 mulheres. E eu entendi, a partir daquele momento, mesmo na minha juventude, de que eu não podia desperdiçar esse espaço de voz para a mulher paraibana. Então, desde o começo, quando eu assumi, eu busquei essa responsabilidade para mim. Então, mesmo muito jovem, sobretudo, acho que nem tão jovem, mas sobretudo inexperiente, como você disse, mas eu tive consciência da responsabilidade que eu tinha, do que eu representava, não só a minha região, o Brejo Paraibano, mas também a mulher paraibana. E daí em diante, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trabalhar para que eu conseguisse representar bem essas pessoas, trazer para mim essa responsabilidade que eu carrego até hoje, sem dúvida nenhuma. E atualmente compõe a bancada feminina da Assembleia Legislativa da Paraíba, hoje em 7, com a titularidade de mandato da deputada Silvia Benjamin. É muito importante esse número histórico aqui no Legislativo Paraibano. Com certeza. Eu digo sempre que as pessoas deviam entender, que se as pessoas entendessem, sobretudo as mulheres, a importância de você ter uma voz feminina, não só aqui na Assembleia, mas nas câmaras municipais também, em toda a cidade, as mulheres não deixariam de votar nas mulheres. É muito importante a representação feminina. Nós que estamos aqui, nós somos 7. Há assuntos e temas relacionados às mulheres que só nós vamos entender, que só nós vamos saber da importância. Eu tenho várias leis aprovadas aqui que dificilmente ela viria de um homem, dificilmente ela viria, não porque ele não iria apresentar, mas pela falta de sensibilidade, de saber a necessidade da mulher. Eu sei muito mais, obviamente, do que um homem. Então, a representação feminina aqui ela é muito importante. Na política, ela é muito importante. Porque, afinal de contas, é a partir das casas legislativas que saem as leis que vão levar a uma proteção maior das mulheres, que vão levar a um olhar diferenciado. A gente vive um momento, e isso para mim foi nítido ao longo desses meus mandatos, de 15, né, vamos dizer que eu assumi em 15, para hoje nós estamos em 23, o que a gente tem visto de temas e debates sobre a mulher, ele tem crescido muito, mas infelizmente crescido no lado negativo. Nós estamos debatendo muito mais o problema feminino, mas o problema de violência. A mulher está chamando muito mais atenção, a proteção da mulher está pedindo muito mais atenção, porque a gente tem um número de mulheres sendo assassinadas muito grande, sendo vítimas de violência muito grande. Isso tem aflorado muito. Então, em relação ao meu começo, com relação agora, a importância da representação da mulher é muito maior. A importância de se ter uma voz feminina na Assembleia Legislativa é muito maior do que no começo do meu mandato. Porque é justamente isso, o mundo está evoluindo, a mulher está ganhando seu empoderamento, a mulher está ganhando seu espaço e com ela está crescendo a violência contra a mulher. Então, ter mulheres representantes aqui, mesmo que ainda muito poucas, é de suma importância. Por isso que eu digo que se as pessoas entendessem isso, se as mulheres entendessem isso, nós teríamos muito mais vereadoras, muito mais prefeitas, muito mais vice-prefeitas, nós teríamos muito mais mulheres falando para as mulheres e lutando pela política pública para as mulheres. Afinal de contas, quando você protege uma mulher, você protege um filho, você protege uma família, você protege toda uma estrutura. Não é olhar a mulher, é olhar a mulher e entender que por trás dela há todo um contexto, há todo um equilíbrio familiar que é a base de tudo, sem dúvida nenhuma. E a senhora fala com muita propriedade, porque além de ser deputada é mãe, é chefe de família, tem uma família que baseia tudo isso. Então a Assembleia está bem representada, deputada, com a sua luta aqui no Legislativo Paraibano. Falando sobre isso, podemos citar os seus projetos de leis, né, que são todos também, não todos, a maioria voltado para a mulher. Na verdade, não sei nem se é a maioria, mas há muitos projetos para as mulheres. Toda vez que eu vejo um problema, eu tento buscar uma solução para ele. Então, como eu lhe falei, se você pegar o começo do meu mandato, em 2015, e o meu mandato agora, você vai ver uma crescente nesses projetos em relação à mulher, né, à proteção. Por quê? Porque isso é um reflexo da nossa sociedade, é um reflexo do que está acontecendo na nossa sociedade. Então, a Assembleia Legislativa, quando as pessoas me perguntam, qual é o tema, qual é a importância, o que é que você trabalha, eu sempre digo que nós somos muito dinâmicos aqui. Essa Assembleia, ela funciona, a nossa casa, né, a Assembleia Legislativa, ela funciona com o dinamismo da sociedade. Então, com a mudança que a sociedade vai passando, essa casa necessariamente precisa se adaptar a essas mudanças. Então, quando você fala de projetos, aumentou muito seus projetos de leis em relação à mulher, mas é justamente pelo que eu lhe falei. Nós estamos passando num momento onde a violência contra a mulher é muito grande, onde o debate sobre a mulher tem se tornado muito forte, onde a busca de espaço para as mulheres em todas as esferas de poder tem sido muito grande. Por isso que talvez o número de proposituras em relação à mulher cresceu muito, no meu caso, de 2015 para agora, 2023. Deputada, vamos citar um pouquinho de algum projeto que a senhora referencia, que cita como exemplo, mas daqui a pouco, no próximo bloco.